estamos de volta com o nosso espaço feminino para falar de um tema muito atual, que é a alimentação da atualidade, os prós e os contras dessa correria toda. Mas antes da gente começar esse papo gostoso aqui, informativo, eu queria dar os parabéns para você que está fazendo aniversário hoje. E a gente tem um presente para você, direto do coração do Pai, que está aí, ó, no teu vídeo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18. Beijo grande para você que faz aniversário hoje. Felicidades. Então vamos falar desses prós e desses contras. Eu tenho uma pergunta bem específica que eu acho que vem a calhar hoje. O pré-adolescente, ou mesmo o adolescente ou jovem, que sai de casa, e como a gente mora numa metrópole, tudo é muito longe, ele vai passar horas e horas fora de casa. Como a gente faz? Estou fazendo essa pergunta para você, Ana, porque às vezes você pode dar uma dica de como a gente pode resolver esse problema. Para controlar o que essa criatura vai comer durante o dia. Essa criatura é ótima. Esse príncipe ou essa princesa vão comer durante o dia. Controlar, eu diria, talvez sim, mas se a alimentação dele não está tão adequada, é começar em casa essa reeducação alimentar com a família toda, para que ele tome consciência de que o que ele está comendo hoje não é só para a saúde e o bem dele hoje, é para a vida toda. E claro que, se possível, o ideal é que ele leve vários lanches, já que ele vai passar várias horas fora de casa, que ele tenha uma lancheirinha, ou mesmo na mochila, né? Levar lanches que não se deteriorem com o tempo, né? Fora da geladeira e tudo mais. Então, fruta seria complicado ou não? Não, fruta dá. Fruta que dá para você levar, fruta, banana, maçã, pera. Uva em potinho, essas frutas que não estragam fácil, que não amassam fácil. Frutas secas, se eles gostarem, né, como damasco seco, passas, ameixa, banana passa. Frutas oleaginosas também, aí castanhas, nozes, essas frutas, para que ele tenha saúde e praticidade ao mesmo tempo. Agora, pode falar. Porque se deixar, comem o dia inteiro pacotinhos, né? Pois é, no supermercado tem tanta coisa pronta. Essa questão aí... Não só no supermercado, mas também, também na lanchonete da escola, com os amigos, vai sair, vai ao shopping, passa no fast food. Então, tudo leva para essa alimentação rápida e que é prejudicial não só para o momento, porque a energia ela vem pouca, dá pouca energia para quem come só isso, como também a longo prazo para a saúde, né? A gente está falando de desenvolvimento ou não de doenças relacionadas à má alimentação. Isso é sério hoje. Essa questão da nossa pauta hoje é sobre esses alimentos, prós e contras dessa alimentação que a gente está vivendo hoje, né? Então, essa alimentação que muitas vezes a gente não sabe fazer escolhas inteligentes, não sabemos, ficamos na pressa e não sabemos fazer essas escolhas. Por quê? Porque está lá no rótulo, Jucinéia, que tem lá uma informação nutricional e você acha que aquele rótulo ali que você não sabe ler muito bem, Ana, e Gisela não sabe ler muito bem, aí você olha aquele rótulo lá e você deduz que aquilo ali, bom, é tudo que eu preciso. Só que a gente vai nessa, come um dia, o outro também, e a gente começa num ritmo de achar que aquilo ali é o suficiente e vira um hábito, né? Mas é preciso, então, a gente ter uma reflexão sobre, uma consciência corporal, né? Uma reflexão sobre o que é que eu estou comendo. Fazer um final de dia mais ou menos assim. Você vê por aí? O que acontece? Você nunca vai encontrar os nutrientes que você precisa em uma embalagem. Começa por aí, né? Então, o código de barras, né, o que a gente analisa, eu acho que, se a gente for analisar, seria a última opção em escolha alimentar, né? Então, a gente tem que partir sempre de que a gente vai encontrar os nutrientes que a gente precisa em todos os sentidos, para o controle a prevenção de todas as doenças na alimentação saudável. Então, essa grande questão da reeducação familiar, né?
reeducação alimentar, porque o hábito familiar está péssimo, né? Então, a gente analisa, está corrido, não tem tempo. A gente sempre encontra uma desculpa, na verdade, mas a grande questão é que a gente não prioriza. Porque a partir do momento que a gente prioriza uma alimentação saudável, a gente prioriza a atividade física, a gente vai dar um jeitinho. Vai dar um jeitinho. A gente vai encontrar. Então, a partir do momento que a gente prioriza se organizar em levar a nossa lancheirinha, isso não é para o adolescente, isso é para a gente. É pra gente. É sair de casa com a lancheirinha. Eu acordo muito cedo, não tenho tempo de preparar. Prepara à noite, dia anterior. sabe? Então, assim, você tem que se organizar. E é aquilo que eu disse no início, a gente tem que voltar a se olhar, a se priorizar. E esse papel está muito na mão da mãe, né? Sem Da dúvidas, mãe. mas a mãe também não está se olhando, né? O pai não está se olhando. As pessoas, elas estão assim, em um rolo compressor e deixam se levar por outras coisas. Até eu queria lembrar que, eu não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, saiu um filme, eu não vou falar qual é a marca do fast food, mas saiu um filme de uma pessoa que se propôs para fazer esse filme. Eu não me lembro se eram passar 30 dias ou mais do que 30, acho que eram só 30 dias, era um mês comendo. Apenas. Vocês lembram desse filme? Todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Sim. A comida desse fast food, que nada mais era do que hambúrguer e batata frita. Vocês lembram do final? E refrigerante. Vocês lembram do final desse filme? Em que situação aquela pessoa se encontrava? Mas essa é uma realidade que a gente vai observando no nosso dia a dia, né? E tanto que a gente observa que hoje praticamente 50% das pessoas estão com sobrepeso, né? E a prevalência de obesidade infantil no adulto, ela se eleva a cada análise que se vê, é absurdo esse aumento da prevalência, né? E junto com isso, todas as doenças envolvidas. Mas como a pessoa acha que não vai acontecer com ela, né? Ela vai deixando passar. Vai Como deixando não tem pro dor, dia seguinte. né? Como a gente estava falando, como não tem dói, a dor, né? pensa que É não vai acontecer. Doutora, mas você acha que o fator principal dessa má alimentação, a começar dentro de casa, é por falta de introduzir os alimentos naturais? Fruta, verdura, legumes, carne, frango, cereais. Sem dúvidas. Né? Tanto que você viu que agora eles estão começando até a repensar em a dieta do paleolítico, né? Da época da pré-história. Né? O mais natural o mais natural possível. Então, assim, eles estão querendo reverter um processo, né? Isso está absolutamente na mídia agora, né? Em voltar, um processo longo, mas necessário. E necessário em voltar a fazer a comida, a comer os alimentos crus, né? A evitar ao máximo os alimentos industrializados. Enfim, tem algumas questões, né, dessa dieta que, né, que até recomenda jejuns prolongados, que isso, logicamente, a gente tem as nossas restrições. Mas a grande questão é voltar ao que era antes, né? Gente, isso tudo é uma questão de consciência. Eu até queria perguntar para Gisela, como psicóloga, eu tenho um problema dentro da minha casa para contornar com relação a isso. A minha filha, a Bruna, ela já tem 18 anos, mas desde pequenininha, na introdução da alimentação dela, ela sempre comeu de tudo. Fruta, verdura, legume, e eu era sempre muito criteriosa de botar, uma semana bota figa, no outro dia bota peixe, todos os legumes, o dia que bota inhame, não bota mandioca. Eu sempre fui muito, muito, muito cuidadosa com isso. Por questões de problemas, assim, da vida, acabei me separando do pai dela. Nessa fase, eu fui deixando ela tomar o controle da situação. Ela começou a rejeitar determinados tipos de alimentos e eu fui deixando. Moral da história. Hoje, a Bruna tem 18 anos e ela já tentou. Ela tenta comer ou legume ou verdura, ela faz ânsia de vômito. Eu já coloquei ela para fazer terapia, ela não quis mais. Mas isso é uma questão realmente para se consertar dentro de uma terapia. E eu estou vendo que desde o início, eu comentei aqui com a pastora Márcia, que é uma visão sistêmica que vocês estão falando. Quer dizer, há uma necessidade de uma conscientização da família. Exatamente. Porque se a família não se organizar, não adianta que você querer exigir de um. Sim. Entendeu? Nesse caso específico,
houve também a Eu perda ali da concordo, configuração, dou a minha mão né? palmatória que eu preciso, eu também estou com sobrepeso, mas não é por conta, na minha casa não é por conta da falta de produtos naturais, porque na minha casa sempre tem uma verdura refogada, porque eu amo, sempre tem fruta, sempre tem uma salada, sempre tem carne, frango, peixe, a gente sempre faz o mais natural possível. Meu probleminha meu, já fiquei ali, é todo mundo muito gastronômico mesmo. Mas no a caso Bruna dela, criou, ela foi criada num contexto de alimentação, tendo a alimentação saudável. Agora, o que eu faço? Mas aí entraram umas questões de fatores emocionais. E é pra se- Entendeu? Que ela se fechou. Se Foi uma fechou. família que morreu, uma outra família que depois se organizou, com outra configuração. E nesse meados aí, nessa história toda, ela começa a comer Ela uma recorreu à alimentação. comida como forma de como uma tranquilizar, fuga, né? entendeu? E interessante é que eu já li um artigo de que como a pessoa vai permitindo que fique uma gordura em volta de si. essa região até para abdominal. afastar o outro dela. Meu Deus. Mexe com interessante. afeto, entendeu? E olha, quando a gente lembra que a gente é a imagem do Pai, né? Isso que, por isso que eu falei, que depois da oração que a pastora fez hoje, tudo que a gente fala aqui fica pequeno. Porque se você realmente foi se coloca dito numa posição de parar de murmurar em relação às coisas que estão à sua volta e começa a agradecer tudo que você tem, você se olha no espelho e fala, não, eu tenho que agradecer. Eu sou a imagem e semelhança do Pai, então eu vou comer melhor. Eu vou... Mas ela começou a criar uma defesa em volta dela. E a gente sabe que a alimentação é uma fuga muito grande para suprir a ansiedade, aquela no coisa. caso, eu queria até te eu- perguntar uma coisa, Ana. Por exemplo, se esses alimentos, fast food, esses alimentos assim fáceis, ele não tem um paladar que facilita? Sim, ele tem e não tem, eu já li componentes sobre Estudado, isso. né? Ele Estudado. facilita Sim, e sim. parece que dá uma recompensa e você quer comer mais. Muitos deles têm um componente chamado glutamato monossódico. Olha isso. Que ele é ativador de paladar, ele ativa as papilas gustativas. Então, como se as papilas abrissem para receber mais aquele Gostinho de quero mais. aquele tempero, né? Aquele condimento. Então, como você sente maior prazer e maior sabor, você quer continuar comendo. Tanto E que a tem gente do lado de fora que vem escrito, né? Tem. Coma sem você não vai conseguir parar. Eu não lembro mais. o slogan, eu também não me lembro. Gente, são ciladas, não? Sim, mas a gente tem como achar isso nos ingredientes, Como é no que rótulo. chama? Glutamato monossódico. Mesmo às vezes não tendo esse glutamato, a quantidade de sódio que a Márcia falou, se for também aumentada, o sódio também é ativador de paladar, né? Então ele faz com que a gente que dispare um gatilho, a gente chama, mais da sua área. Dispare um gatilho alimentar que você não consegue parar de comer aquele alimento enquanto você tem disponível Porque a aquele minha filha alimento. também está na mesma situação que a sua. Quer dizer, no meu caso, foi a perda, né, do pai. pai. Então, dali, ela começou com uma alimentação e também gostava. Fuga, né? Gostava E tem, demais. e tem também a liberação dos hormônios. Dos Sim. hormônios. Aí entra, Aí né, a entra questão a da endorfina, são a serotonina, porque a gordura, né, e o açúcar, o chocolate. Então, são grandes liberadores de Isso. serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da Do satisfação. relaxamento. Então, é aquela prática compensatória. Aí eu tô triste, eu tô chateado, aí você vai e come um chocolate ou um salgadinho. Aí você tem aquela sensação, Com assim, relação a isso que a de senhora bem-estar. Tá né? falando, Momentânea, né? É O momentânea. meu marido, ele fala assim, eu falo, gente, vamos maneirar, vamos essas semanas, vamos deixar o negócio mais organizado. Ele fala, poxa, tanto problema numa fase tensa dessa da Vou minha pensar vida. nisso, eu quero ter prazer. eu vou ter que me controlar com relação a tudo. Agora, Como? isso que muitas vezes acontece, e pode estar acontecendo na casa dessa minha amiga. Ela pode, em algum momento, estar passando também, somado a essa agitação do dia, que cobra muito dela, pode ser até que seja uma cobrança que ninguém repare que é cobrança. Ela em casa tem que fazer tudo e todo mundo acha que o que ela tem que fazer não é nada. Aí ela vai e entra nesse esquema aí. Eu preciso de eu tenho uma compensação. compensação, eu Preciso preciso me sentir Eu como bem. umas folhinhas de alface, mas depois eu como aquele pedaço de bolo de chocolate. torta. E fico bem porque eu comi alface, então eu tô saudável. A minha filha ela toma só suco que não tem sódio, entendeu? 0% de sódio. Mas em compensação, o que A acompanha caloria o do suco... Não, mas a caloria E do suco pois é, também. ainda né? tem isso ainda, Aí a gente né? vai analisar o suco, para quem precisa emagrecer. suco Não é uma caixinha? estratégia boa. Não é uma estratégia. Não é um consumo. Ou seja, Não Porque no pode. Instagram Nossa, a gente segue só lá, vai entrando negócio em de ciladas. sódio. O que nós queremos apontar aqui é que, tá certo, descobri aqui, com esse bate-papo, pensei aqui na minha dieta,
percebi que a minha dieta não está legal, então o que você vai fazer? Arrancar os cabelos e ficar em pânico? Negativo! Você vai procurar ajuda. Sim. Você não sabe e vai procurar ajuda. Você precisa ir Verdade. numa nutricionista, numa endocrinologista, procurar uma psicóloga, fazer um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar Sim. e se ajudar e se descobrir nessa história toda. E se priorizar. Se priorizar. E Porque é o você primeiro como passo. arranjar tempo para tudo isso. É o primeiro passo. Arranja. Arranja. Vai arranjar. Entendeu? O que eu digo, assim, baseando muito no que você disse, né, do gasto de energia. As pessoas, elas gastam muita energia com o que não precisa, o que não é relevante. E aí falta energia para se cuidar, né? E o nosso corpo é divino, né? Nós somos um templo. Então, você tem que olhar para você com respeito infinito, um amor infinito e lidar com isso no seu dia a dia. Então, cuidar do seu corpo, da sua mente. A partir desse momento que você se olha e você se cuida, você vai encontrar um tempo. Não pode não ser o ideal ainda, mas você tomou o primeiro passo, né? Entra Você na deu o primeiro mudança passo. de hábitos, né? E Ó, consegue. Eu acho tão interessante que muitas vezes você olha o outro assim, vendo, aí você fica assim, poxa, acaba se influenciando, né? De manhã eu faço um curso e aí eu gosto de levar minhas frutinhas, né? Boto assim minha maçãzinha, minha bananinha lá, frutinhas, porque eu vou passar um bom período, né? E um iogurtezinho, uma coisinha e tal. E tem o clima também, tem ar-condicionado, então não fico no calor e tal. Aí quando chega na hora do intervalo, aí eu vou lá, abro a minha Lancheirinha. meu saquinho que eu reaproveito a semana, não jogo fora, eu reaproveito, eu abro meu saquinho, pego lá minha maçãzinha. Aí você vai vendo que aquilo vai chamando a atenção, é uma atitude tua, você não está fazendo para ninguém ver, mas vai chamando a atenção, daqui a pouquinho, na outra semana, aí a outra abre uma maçã também. Márcia, eu vi que você contagia no Instagram. Aí, 3 maçãs de eu postei no Instagram, foi tão engraçado. Eu postei no Instagram porque cada um eu abri minha maçã, aí a minha colega, gente, olha só, não é um ovo de Páscoa, é uma maçã, ela trouxe uma maçã desse tamanho. Aí ela abriu a maçã dela e colocou, eu falei, não, peraí, a minha maçã era a menorzinha. Aí a outra falou, então a minha maçã é a do meio. Aí 3 maçãs de 3 tamanhos diferentes. Aí você vê também essa coisa dessa alimentação de hoje, né? Totalmente modificada por conta de tantas situações, de tantos ingredientes, substâncias químicas, né? Aí, mas estava lá, as 3 maçãs, em tamanhos diferentes. Mas você vê que posturas e escolhas, né, Ana? Se a mãe começa com uma escolha em casa, ela vai influenciando. É o incentivo e a atitude, porque não adianta falar, faz o que eu faço, o que eu falo e não faço o que eu faço. Então, você tem que mostrar que aquilo funciona e que é prazeroso também, que você pode fazer. Então, eu tenho que fazer também. Se eu estou dizendo para você, eu tenho que fazer também. A grande questão é que educar essa é difícil, conscientização, né? Não, é dar Então, trabalho. dá Sim, trabalho. É trabalho porque Com você tem que certeza. observar e prestar atenção. Não, e é dia após dia, é um investimento, assim, né, em todos os sentidos. Todos os sentidos. E aí, às vezes, a família acaba tentando compensar a falta de presença, Foi o que né, aconteceu a com a minha falta de filha, que eu atenção, comentei aqui. a Deixando. falta... Deixando comer. Deixando comer, Permitindo dois, permitindo. é. Então, aí, olha só, Eu a gente também vai faltei- chegando eu não nisso fal- aí. Eu faltei, então eu dou um bombonzinho pra você, uma balinha pra Eu não você. encontro, aí Isso chega tarde, não vai estudar junto. Enfim, a gente entende que o dia a dia é complicado, né? Mas aí realmente chega Onde com tá a bombom. prioridade? E vai né? premiando sempre com né? comida. Sabe o que eu sou? Eu penso o seguinte, eu penso assim, a gente tem como mudar sim. Existe como mudar sim. Sabe por que que existe? Porque no dia que a doença chega, desculpa o impacto, amiga, mas no dia em que a doença chega e radicaliza tudo, aí a gente quer mudar. Existe uma frase E bem vai mudar conhecida, se a forçosamente gente nosso não dia tem a tempo dia. para cuidar da saúde, a gente vai ter que encontrar tempo para cuidar da Da doença. Exatamente. Né? Tá aí. É isso. Então, em algum momento esse tempo, ele existe. Tem que aparecer. Não é, Ana? Sim.
é o tempo de você de noite estar fazendo alguma coisa certa para você de manhã Preparando para o cedo? dia seguinte. Não é um tempo, muitas pessoas falam, eu vou perder tempo lavando folhas, por exemplo, higienizando as verduras. Faz isso uma vez só por semana, higieniza logo toda a verdura da semana e armazena de uma forma adequada. Você vai ganhar tempo, não está perdendo, está ganhando saúde, qualidade para sua família, para você. Temos que voltar para a cozinha. E para quem E é mais barato você ir no supermercado? Muito mais. vezes. E Muito sair mais. daquele Mil corredor de vezes. biscoitos. Muito mais. Letícia Maria, você vai no corredor de biscoitos, Letícia? Daniela Azevedo. Oi, esse teu oi foi um oi foi meio... esse, Tá. Você vai no Um oi corredor de culpado. Sabendo da biscoitos. história de um pudim às sextas-feiras. Olha, né? tem um pudim hoje essa televisão precisa mudar, assistir mais e seus programas que faz. Mas então, para isso, nós vamos chamar o break, o intervalo, bem. porque senão a Letícia vai ficar muito brava com a gente. Deixa de ir no corredor de biscoitos para vir no cenário do Espaço Feminino. Voltamos Vamos ao já break. já, queridas.